Nunca mexa no relógio de um defunto. Essa regra ninguém te ensina, mas na cidade onde essa história aconteceu, todo mundo aprendeu do jeito mais difícil. Porque um homem tirou um relógio do pulso de um morto, achando que ninguém ia notar. E na mesma noite, alguma coisa saiu do cemitério para buscar de volta o que era dela. Essa é a história de Moacir, o coveiro. E o que ele viu naquela madrugada mudou para sempre a forma como ele encara o trabalho dele. Se você é novo aqui, esse é o episódio 9 de uma série de relatos de terror baseados no dia a dia de gente comum que trabalha com a morte. Coveiros, agentes funerários, enfermeiros de necrotério. Gente que vê coisas que a maioria de nós nunca vai ver. E o Moacir, esse coveiro do norte do Paraná, tem uma história que até hoje ele evita contar para os outros. Mas contou para mim. E agora eu vou contar para você. Fica até o final, porque o final dessa história é o tipo de coisa que vai te fazer pensar duas vezes antes de tirar qualquer coisa de um caixão. Moacir trabalhava havia mais de 20 anos no cemitério municipal de uma cidade pequena, dessas que tem uma praça central, uma igreja matriz e pouco mais que isso. Ele cavava covas desde os 23 anos. Tinha aprendido o ofício com o pai, que também tinha sido coveiro antes dele. Para Moacir, enterro era trabalho. Não tinha mistério, não tinha superstição. Ele via famílias chorando, brigando, discutindo herança em cima do caixão. E ele só fazia o trabalho dele. Cavava, media, ajudava a descer o caixão, fechava a cova. Ponto final. Ele sempre dizia uma frase para os aprendizes que passavam por ali. O morto não incomoda ninguém. Quem incomoda é quem fica. E por muitos anos, essa frase fez todo sentido. Até o dia do velório do seu Anselmo. Seu Anselmo era um homem respeitado na cidade. Tinha sido dono de uma revenda de máquinas agrícolas. Ajudou meio município a conseguir financiamento para comprar trator. Emprestou dinheiro para gente que nem conhecia direito e nunca cobrou juros de ninguém. Quando ele morreu, de causas naturais, aos 81 anos, a cidade inteira foi se despedir. A igreja ficou lotada. O velório durou a noite inteira, com direito a café, gente contando história, choro, risada, aquele clima que só um velório de gente muito querida tem. Só que no meio de toda aquela homenagem, tinha um parente que não estava ali para homenagear ninguém. Chamava ele de Deraldo, sobrinho de segundo grau do seu Anselmo. Um cara que, segundo os moradores, só aparecia em datas de aniversário e em velório, sempre de olho em alguma coisa. E dessa vez, o que chamou a atenção dele foi um detalhe simples, o relógio de pulso que seu Anselmo usava desde sempre. Um relógio antigo, mecânico, com a pulseira de couro gasta, que, segundo contam, tinha sido presente do próprio pai dele décadas atrás. Ninguém imaginava que aquele relógio ia virar o centro de toda essa história. Durante a madrugada, quando o movimento no velório já tinha diminuído bastante e só ficaram os mais próximos, alguém reparou que Deraldo estava perto demais do caixão, debruçado, mexendo no braço do morto. Uma prima que ainda estava acordada viu a cena e gritou para ele parar. Teve um princípio de confusão. Gente se levantando, perguntando o que estava acontecendo, e o Deraldo, sem graça, tentou disfarçar dizendo que só estava ajeitando o paletó do tio. Mas era tarde. 2 pessoas já tinham visto o relógio na mão dele. Teve discussão. Teve gente xingando. Mas era 3 da manhã. Todo mundo estava cansado e a família decidiu resolver aquilo depois do enterro para não estragar a despedida do seu Anselmo. O Deraldo, na confusão, saiu do velório e ninguém mais o viu aquela noite. E o pior, ninguém teve certeza se ele realmente tinha devolvido o relógio ou não. Uns diziam que sim, outros juravam que não. O enterro aconteceu no dia seguinte, de manhã cedo, como é costume por lá. Moacir fez o trabalho dele como sempre fazia. Cavou a cova, ajudou a baixar o caixão, cobriu com terra, colocou as flores que a família trouxe. Trabalho normal, dia normal. Só que à noite, quando ele voltou para o cemitério para fechar o portão, como fazia todo santo dia antes de ir para casa, ele notou uma coisa estranha. Tinha pegadas na terra molhada perto da entrada do cemitério. Pegadas de bota, grandes, fundas, do tipo que só fica marcado quando alguém pisa com força, quase correndo. E o que deixou ele mais incomodado não foi só ver as pegadas, foi ver para onde elas iam. As pegadas começavam bem no portão principal, atravessavam um caminho de terra, passavam entre os túmulos mais antigos e iam direto, sem desviar,
até a cova do seu Anselmo. E ali elas paravam. Só isso. Não tinha marca de volta. Nenhuma pegada saindo dali. Era como se a pessoa tivesse entrado, caminhado até a cova recém-fechada e simplesmente desaparecido. Moacir, que já tinha visto muita coisa estranha em 20 anos de cemitério, cachorro do mato entrando à noite, gente bêbada dormindo em cima de túmulo, até um ou outro assombro que ele preferia não comentar, ficou incomodado com aquilo. Ele seguiu o rastro com uma lanterna, chamou o nome de quem estivera aí umas 2 vezes e não teve resposta. Examinou a cova. Estava intacta, a terra recém-colocada, as flores no mesmo lugar, nada mexido, nada revirado. Ele pensou em contar para alguém, mas quem ia acreditar numa história de pegada que começa do nada e termina do nada? Ele decidiu guardar aquilo para si e seguir com a rotina. Fechou o portão, foi para casa e tentou não pensar muito no assunto. Só que os dias seguintes não deixaram ele esquecer. 3 dias depois do enterro, já era de noite, quase 10 horas, quando alguém bateu com força no portão da casa de Moacir. Ele morava perto do cemitério, numa casinha simples, sozinho, já que a esposa tinha falecido alguns anos antes e os filhos moravam em outra cidade. Quando ele abriu a porta, quem estava lá era o Deraldo, e o estado dele assustou Moacir na hora. O homem estava com o rosto abatido, olheiras fundas, parecia que não dormia havia dias. A roupa estava suja, com manchas de terra na altura dos joelhos, como se ele tivesse se ajoelhado em algum lugar molhado. E o cheiro, Moacir descreveu depois, era um cheiro forte de terra úmida, daquele cheiro característico de cemitério depois da chuva, um cheiro que gruda na roupa e não sai fácil. Deraldo, tremendo, pediu para entrar, disse que precisava conversar, que não tinha mais para quem recorrer, que a família inteira já tinha cortado relação com ele por causa do escândalo do relógio, e que ele precisava contar o que estava acontecendo para alguém que trabalhava ali, alguém que talvez entendesse. Moacir, meio contra a vontade, deixou ele entrar, fez um café, sentou na mesa da cozinha e ouviu a história mais estranha da carreira dele. Deraldo contou que, sim, ele tinha tirado o relógio do pulso do tio durante o velório. Falou que sempre quis aquele relógio, que achava injusto o objeto ir parar debaixo da terra quando ele, sobrinho, sempre admirou aquela peça desde criança. Disse que na confusão daquela madrugada, ele conseguiu esconder o relógio no bolso e saiu correndo, evitando a discussão, e foi embora antes que alguém revistasse ele. Só que na primeira noite depois do roubo, alguma coisa estranha aconteceu. Ele colocou o relógio na cabeceira da cama antes de dormir, do jeito que sempre fazia com relógios que ele guardava. De manhã, quando acordou, o relógio estava parado. Isso, sozinho, não seria estranho. Relógio mecânico para quando não é dado corda. O problema era o horário em que ele tinha parado. O ponteiro estava exatamente na hora em que o caixão do seu Anselmo tinha sido fechado, no dia do velório. Deraldo achou coincidência. Deu corda de novo, ajustou o horário e seguiu a vida. Na segunda noite, aconteceu de novo. O relógio parou. E de novo, marcando o mesmo horário exato do fechamento do caixão. Só que dessa vez, tinha uma diferença. O relógio estava sujo, coberto de terra fina, daquela terra escura e úmida, o tipo que só existe em cemitério depois de dias de chuva. E ele jurava, com os olhos cheios de desespero, que tinha limpado o relógio na noite anterior e guardado numa caixinha fechada dentro da gaveta. Na terceira noite ele decidiu não dormir. Ficou sentado na sala, de luz acesa, olhando para o relógio em cima da mesa. E por volta da mesma hora de sempre, ele contou que ouviu um som, um tic-tac, só que não vinha do relógio na mesa. O relógio na mesa estava parado, como sempre ficava. O som vinha de outro lugar, vinha de baixo, como se estivesse embaixo do chão da própria casa. Ele contou que ficou paralisado de medo, sem coragem de se mexer, ouvindo aquele tic-tac abafado, longe, mas constante, durante que pareceram ser horas, até o som simplesmente parar quando o sol começou a nascer. Foi aí que ele decidiu procurar Moacir, porque na cabeça dele só tinha uma explicação possível. O seu Anselmo queria o relógio de volta, e ele não sabia como devolver sem confessar o roubo para a família inteira, sem passar pela vergonha, sem correr o risco de ser processado ou apanhar de algum parente mais exaltado. Moacir, apesar de nunca ter acreditado em histórias de assombração,
Olhou para o estado daquele homem e entendeu que não tinha como negar que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Ele pensou um pouco e ofereceu uma solução. Disse para o Deraldo trazer o relógio até ele, que ele mesmo ia resolver aquilo da forma mais discreta possível, sem envolver a família, sem criar mais escândalo. Deraldo, aliviado, entregou o relógio ali mesmo, tirando ele do bolso da calça com as mãos tremendo. Moacir contou que, ao segurar o relógio, sentiu o metal gelado, um frio que não combinava com uma noite quente de verão no Paraná, e reparou que o relógio, apesar de limpo agora, tinha um cheiro de terra grudado nele, um cheiro que não saía nem depois de limpar com um pano. Naquela mesma madrugada, sem contar para ninguém, Moacir foi até o cemitério com uma pá pequena e o relógio no bolso. Abriu uma parte da terra da cova do seu Anselmo, só o suficiente para enterrar o relógio ali, próximo ao caixão, como se estivesse devolvendo aquilo que tinha sido tirado. Fez isso em silêncio, dizendo baixinho um pedido de desculpas em nome do sobrinho, e fechou a terra de novo, deixando tudo do jeito que estava antes. Ele voltou para casa achando que ali o caso estava encerrado. Só que a partir daquela noite, Moacir também começou a ouvir o som. Um tic-tac abafado, baixinho, vindo de algum lugar que ele nunca conseguiu identificar direito. Às vezes parecia vir do quintal, perto da cerca que dividia a casa dele do terreno do cemitério. Outras vezes parecia vir de dentro da própria casa, de debaixo do assoalho de madeira. Ele nunca mais conseguiu dormir tranquilo depois daquilo. Diz que aprendeu, depois de 20 anos trabalhando com os mortos, que existe sim uma linha que a gente não pode cruzar. Não é sobre acreditar ou não em assombração. É sobre respeito. Um morto não incomoda ninguém, como ele sempre dizia. Mas tirar alguma coisa de um morto, isso sim, é o tipo de coisa que desperta algo que é melhor deixar quieto. Até hoje, quando alguém pergunta para o Moacir se ele tem medo de trabalhar num cemitério, ele conta essa história e sempre termina com a mesma frase: enterro é o único trabalho onde você tem que devolver tudo que pegou, senão alguém vai cobrar. Ninguém sabe se o Deraldo continua ouvindo o som ou não, porque ele nunca mais voltou naquela cidade depois dessa noite. E o relógio, até onde se sabe, continua ali, enterrado do lado do caixão, marcando para sempre a mesma hora. Se você curtiu esse relato, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.